Você já percebeu que uma das suas maiores dificuldades em relacionamentos pode ter começado antes mesmo da sua primeira relação? Oi, hebreus! Hoje a gente vai bater um papo com a egípcia de vocês. Enfim, né? A forma como fomos tratados, né, durante a infância, o que vimos dentro de casa, as relações que nós tivemos durante a infância, né, de convivência, eles podem influenciar muito a maneira como nós enxergamos o amor, a confiança, os conflitos. Por exemplo, uma criança que ela cresce vendo muitas brigas, ela pode achar que relacionamento é sinônimo de conflito, né? E se ela cresce em um ambiente onde ela tem que tomar cuidado com o que ela fala, ela pode se tornar um adulto que tem medo de desagradar. Se ela viveu uma instabilidade muito grande, ela vai sempre procurar nas relações confirmação, segurança. Então, assim, eu comecei a perceber muito isso, gente, olhando para minha própria história, né? Eu cresci vendo os meus pais sempre em conflito, sempre brigando muito. E durante muito tempo eu nem imaginava em ter uma relação assim estável com alguém, né? Até pouco tempo, quando eu tinha até os meus 20 anos, a minha cabeça era totalmente diferente. Eu queria ser assim totalmente independente, né? Se eu tivesse filhos, eu já tinha na minha cabeça que eu ia ter filhos sozinha, né? Hoje em dia tem inseminação, essas coisas, eu pensava que eu ia fazer isso. Então, assim, eu via homens como pessoas que, assim, a gente não precisa deles, né? A minha mãe, ela criou a gente sozinha e sempre que ela estava com meu pai era um conflito muito grande. Então, era isso que eu pensava, eu não preciso de homens, entendeu? E hoje, olhando para trás, eu percebo, né, que uma das formas que eu tinha sobre a visão, né, que eu tinha sobre relacionamento, talvez foram formas que eu encontrei de me proteger daquilo que eu convivi, né, daquilo que eu aprendi na minha infância. E assim, gente, é totalmente errado, né? A gente não pode crescer com esse pensamento, né? Como a gente é criança, a gente cresce aprendendo o que a gente vê. E não pode ser assim, a gente precisa ressignificar isso. E isso me fez pensar, né? Quantas coisas que nós fazemos por escolhas nossas e quantas coisas que nós fazemos que são formas que nós encontramos, né, de nos proteger lá atrás. Então, assim, gente, o passado ele pode influenciar bastante, mas nós podemos encontrar novas formas de nos relacionar, né? A gente pode aprender a colocar limite, a gente pode aprender a conversar, a confiar, a entender que um relacionamento ele não precisa repetir o que nós vimos na infância. Você não escolheu tudo aquilo que você aprendeu sobre o amor, mas como adulto você pode escolher o que você vai continuar carregando. E eu acho que o autoconhecimento ele é isso, né? Olhar para a história com compreensão, né? Entender os nossos padrões e começar a escolher conscientemente o que nós queremos nos nossos relacionamentos, né? E isso, gente, é muito importante. Porque muitas vezes realmente existem pessoas muito difíceis, relações muito difíceis, mas muitas vezes o problema está em nós. Tem muita gente que consegue reconhecer isso e tem muita gente que não. Então, se vocês pararem para pensar, né, para avaliar, às vezes a gente está numa relação onde a gente acaba interferindo muito ela por conta de padrões internos que a gente não consegue ressignificar e muitas vezes a gente não consegue perceber, sabe? A gente age assim e fica, poxa, por que que eu fico fazendo isso? E muitas vezes a gente nem percebe, a gente acha que a gente não tem problema nenhum, mas tem, entendeu? Então é muito importante reconhecer isso e ressignificar isso, né? Pra gente ter uma relação saudável com as pessoas.